advogado e consultor jurídico, especialista e mestre em Direito Público pela USP, autor de livros e artigos jurídicos e ainda palestrante do Departamento de Cultura e Eventos da UAB de São Paulo. Receba com uma salva o doutor Antônio Richelli, por favor. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Nilo, a quem eu agradeço aí a apresentação e aproveito para homenagear o nosso presidente Marcos da Costa, a nossa vice-presidente, a doutora Ivete Ferreira, e o nosso diretor, doutor Humberto Durso, diretor do Departamento de Cultura e Eventos. Bom, o nosso tema é um tema interessante e oportuno, porque só tem se falado muito em reforma política, em reformas de maneira geral, e se percebe muitas vezes que um certo desconhecimento de quem está propondo, né, reformas, porque precisa se conhecer a origem das coisas, a base, o histórico, de como as coisas foram acontecendo para chegar onde chegamos. Então, reforma política ela é necessária nesse momento, ela se urge, é oportuna, é bem-vinda, mas tem que ser feita da maneira correta. Então, aproveitando a oportunidade e iniciando a nossa palestra aqui singela, nós estamos exatamente nesse mês comemorando 800 anos da assinatura da Magna Carta Libertatum, da Magna Carta, né, que foi assinado então lá em 1215 na Inglaterra pelo rei João, que era apelidado Sem Terra, mas esse apelido era jocoso e negativo, porque na verdade ele tinha muita terra. O que ele era, sim, era um rei cruel, maldoso, que inclusive mandou assassinar o sobrinho dele, que chamava Arthur, com 16 anos de idade, para ele poder continuar governando, reinando. E já naquela época, então, nós tínhamos lá uma certa revolta, indignação do povo, que não aguentava pagar mais impostos, né? Aumento de impostos intercorrentes e recorrentes, e a gente não conhece esse assunto, né? Nunca ouvimos falar, mas o povo estava muito chateado e indignado, porque o que acontecia? O rei, como se vivia um Estado absoluto de direito, o rei gastava o que podia e o que não podia, né, para fazer face aos custos da corte e outras bandaleiras mais, e depois, de onde que ele ia cobrar para repor, para fazer face a todos esses gastos? Cobrava do povo, não tinha outra alternativa, né, era do povo. Então, para fazer face aos gastos, ele emitia lá por meio lá dos seus representantes folhetos e, enfim, comunicados ao povo no sentido de que, olha, aumentou o imposto, era 10, virou 11, virou 12, virou 14, virou isso. Então o povo estava muito insatisfeito. Havia uma parte da corte, a parte dos representantes da realeza que frequentavam a corte, particularmente barões, duques, etc., que também estavam à margem e estavam insatisfeitos com o fato, com vários fatos. E uma classe emergente que estava começando a aparecer, que era a burguesia, devido ao fato do crescimento do mercantilismo, né? Então, essas três partes, em conjunto, se opuseram, num dado momento, ao João Sem Terra, né, ao rei João Sem Terra, e exigiram dele produzir esse documento e exigiram dele a assinatura, que ele pusesse a sua assinatura nesse documento, que depois, então, nós conhecemos como Magna Carta. De fato, ele, no primeiro momento, não quis assinar,
mas depois foi obrigado, porque os movimentos, as transformações, as revoluções, elas acontecem dessa forma, né? Não é assim, olha, assina aí, né? Como nós fazemos hoje, celebramos contratos de uma maneira singela. Não, era meio compulsório, meio ou se assina ou nós vamos aqui fazer uma revolução e vamos brigar, vamos pegar em armas e etc. Então ele acabou assinando e esse documento, originalmente chamado então de Magna Charta, né, Charta Libertatum, conhecido como Magna Carta, que está fazendo 800 anos agora, 1215, 2015, ele é considerado o primeiro, a semente, o primeiro documento do movimento do constitucionalismo e de outros movimentos que veio desaguar, culminar, então, no Estado liberal, no Estado democrático de direito. Nós temos indícios de artigos desse documento na nossa Constituição atual de 88. Depois tivemos as 3 revoluções liberais burguesas, então, liberais para mudança de Estado de absoluto para liberal, e burguesas porque a participação, então, dessa classe, a burguesia que foi tomando poder e crescendo no aspecto econômico, político, social e tendo acesso à corte, então sempre houve a participação do povo, esse trinômio, o povo, a burguesia e uma parte da corte e da nobreza que não tinha mais espaço na corte, né? Que tinha perdido poder e etc. Então as revoluções aconteceram assim. As 3 principais foram a gloriosa, 1688, final, 1688. Depois tivemos a independência dos Estados Unidos, das 13 colônias americanas que se rebelaram contra a Inglaterra. Motivos, questões econômicas, sempre, né? Normalmente, é a base. E ideais também. E depois a principal, a Revolução então francesa de 1789, que aniversaria agora no próximo dia 14. Aliás, o mês de julho, né, ele consagra 2 das principais revoluções liberais burguesas, que é 4 de julho, próximo agora, é a independência dos Estados Unidos da América do Norte, e dia 14, coincidentemente, a Revolução Liberal Francesa, a Revolução Francesa, né, que foi a mais importante das 3. Quais foram as consequências desses movimentos? É lógico que estou resumindo os séculos aí, né, para vocês, e outras revoluções e outros movimentos tão importantes quanto aconteceram, mas esses 3, começando pela Carta Magna, e essas 3 revoluções é que na história elas se sobrepõem, elas aparecem mais, elas têm uma importância relevante. As consequências foram que, a partir, então, da Revolução Francesa, se alterou o status quo, o estado de coisas, e o Estado que era conhecido, então, como absoluto, a ponto de termos expressões em inglês, the king can do no wrong, ou seja, o rei não pode errar, não erra, ou o Luís XIV, o rei francês, l'état c'est moi, eu sou o Estado, eu sou o cara, eu sou o rei, eu sou o bom, eu sou tudo aquilo, e o povo sempre sofrendo, pagando por esses excessos que foram cometidos ao longo de todos esses séculos aí, né? As consequências principais, então, foi a substituição da vontade deste rei, deste monarca, que em tese representava a vontade divina na Terra. Então, por isso que ele, em nome disso, ele podia fazer tudo, né? Inclusive aumentar impostos, com certeza, mas inclusive tirar vida das pessoas, invadir, tomar terras, etc., né? E mandar julgar o povo de uma maneira absurda, de uma maneira radical e absoluta. Então, a primeira consequência foi a substituição dessa vontade, dessa concentração de poder na mão de uma pessoa só, ou de poucas pessoas,
para o povo. A Constituição norte-americana tem lá no início lá a expressão "we the people". Então, se substituiu, em primeiro lugar, a vontade de um ou de poucos pela vontade popular. Essa é a primeira consequência. A segunda, tão importante quanto, é que no lugar também da vontade do rei, do monarca, do imperador, se colocou a lei. Né? Então, são efeitos e substituições aí que ocorreram muito importantes, relevantes mesmo. Isto veio, ao longo dos séculos, para o Brasil. O Brasil tem problemas que eu chamo de congênitos, que já nasceram com ele, que interferem, que influenciam o nosso sistema atual. E o primeiro deles é, efetivamente, esse atraso, que foi, na verdade, nós vamos perceber, de um século para deixar de ser Estado absoluto para se tornar um Estado liberal. Porque a nossa primeira Constituição, a Imperial, de 25 de março de 1824, que foi assinada pelo imperador Dom Pedro I, o imperador ele via que na Europa, então, né, havia toda aquela movimentação, aquela, vamos chamar de globalização para a época, mundialização, modernização, etc. Né? Então ele entendia e achava que o Brasil não podia ficar fora. E como o Brasil não tinha ainda uma Constituição, ele propôs que se fizesse uma Constituição, esta Imperial de 1824, que é a primeira das 8 Constituições que nós tivemos. Só que o Brasil não entrou efetivamente, ou não se tornou, ou não se libertou desse absolutismo, né, desse radicalismo, ainda nessa Revolução, porque o imperador exigiu que se colocasse um dispositivo na Constituição Imperial chamado de dispositivo ou poder moderador. Por esse dispositivo, por esse poder moderador, ele podia mudar as sentenças ou as decisões dos outros poderes. Né? Então, se alguém era absolvido, ele podia, pelo poder moderador, condenar, e se era condenado, ele podia absolver. Portanto, ainda em 1824, aí nós já estamos falando de 47, 48 anos depois da Revolução Francesa, e temos que contextualizar todas essas ocorrências, porque é evidente que não foi em 14 de julho de 1789 que o povo acordou. Bom, agora nós estamos libertos, agora nós não vamos precisar pagar mais impostos e o Estado absoluto acabou e vivemos uma outra era. Absolutamente não, porque as mudanças do século XVII, XVIII ainda eram muito lentas, diferentemente do que são nos dias de hoje, onde a cada 6 meses você tem mudança de tecnologia, de aí pode, não pode, menos pode, as redes sociais e tudo mais. Naquela época, as mudanças demoravam anos, décadas para acontecerem. Eu digo isso para vocês contextualizarem e compreenderem melhor que, então, em 1824, com a promulgação da primeira Constituição Imperial, promulgada pelo imperador Dom Pedro I, além de não introduzir o Brasil e tornar o Brasil um Estado liberal, não acontecer efetivamente essa transformação, além disso, foi um pouco pior, porque, então, depois de 50 anos da ocorrência da Revolução Francesa, o Brasil ainda se encontrava num estado de absolutismo, né? Onde não se tinha, ou tinha muito poucas, né, garantias para o povo, garantias no sentido do direito social, no sentido de garantias individuais e coletivas do que nós temos hoje na Constituição de 88. Então, isso foi um atraso e, efetivamente, esta transformação para o Brasil só foi ocorrer, coincidentemente, um século depois, ou seja, 15 de novembro de 1889, com a proclamação da República.
mesmo para aquela época, um século é um século, não é? São 100 anos de atraso nessa transformação. E isso não há como se negar que traz consequências para o nosso sistema jurídico atual, né? Um século de atraso na transformação de Estado absoluto para o Estado liberal. Enfim, isso aconteceu, então, em 1889, e também, de novo, a questão da contextualização. Não foi em 16 de novembro de 1889, que também o povo saiu às ruas festejando, estamos libertos, tal. Ainda havia a escravatura e uma série de negativas à condição de libertação, de efetiva, o que nós chamamos hoje de cidadania, né? Do exercício da cidadania. Pois bem, tanto quanto essa questão, nós tivemos outras que eu chamo de problemas congênitos que atrasaram ou dificultaram a efetiva democratização no Estado brasileiro. Com a promulgação da Constituição Federal de 1888, chamada, apelidada de Constituição Cidadã, não por acaso, mas de propósito, intencionalmente, porque a Constituição de 88, ela, no seu artigo 5º, em particular, cuida de questões de direitos e garantias individuais e coletivas, né? E temos lá 78 incisos, só tratando especificamente do tema, fora outros artigos da Constituição. A Constituição de 88 é uma Constituição moderna, é uma Constituição que traz alguns problemas congênitos também do tipo, em 1986, a Assembleia Nacional Constituinte, que elaborou a nova Constituição, que foi promulgada em 5 de outubro de 88, entendia, tanto o presidente, o saudoso Ulisses Guimarães, quanto o seu relator, o senador Bernardo Cabral, entendiam que, para o Brasil, e de fato acho que era o caso mesmo, seria melhor que funcionasse um sistema de governo parlamentarista. No parlamentarismo nós temos ainda, nos dias de hoje, né, menos corrupção, mais transparência e outra forma do governo acontecer e funcionar. Só que a própria Constituição previa que em 5 anos se faria um plebiscito, que é um dos instrumentos que nós vamos comentar, né, onde, então, se achava que o povo ia escolher forma de governo, monarquia, nós tínhamos lá deputados monarquistas, como Cunha Bueno, e sistema de governo parlamentarista, então, uma monarquia parlamentarista. Mas o povo, pelo contrário, o povo brasileiro, de uma maneira redundante, explícita, expressa, né, decidiu que preferia a res publica, uma república, forma de governo, e o sistema presidencialista, que é o que nós temos até agora. Bem, evidente que vocês imaginam que se essa comissão, essa assembleia, então presidida por esses senhores, que achava que nós teríamos eventualmente uma monarquia parlamentarista, e nós tivemos uma república presidencialista, legitimamente escolhida por meio de plebiscito pelo povo, o que foi escrito, a forma como foi escrita a Constituição de 88, a forma como ela foi composta, elaborada, confeccionada, foi basicamente para funcionar um sistema parlamentarista, enquanto que o nosso sistema é presidencialista. Então, isso é um problema sério, grave, que traz consequências nos dias de hoje, no funcionamento do Estado brasileiro, da administração, porque há certas coisas como certos dispositivos, como as próprias medidas provisórias, né, que não funcionam muito bem, ou dão um caráter de subjetivismo para a lei, para a legislação. A própria, per si, a própria elaboração e edição da medida provisória, ela já per si configura uma invasão, uma usurpação do Poder Executivo sobre o Legislativo. Né? Porque quando o presidente
edita, o chefe máximo do Poder Executivo edita uma medida provisória, no fundo e de fato ele está legislando, né? Então usurpando um dos poderes, uma das funções do Legislativo, que é a primeira fazer leis, a segunda fiscalizar o Executivo. São essas funções principais do Poder Legislativo. Bem, então, evidentemente que dá para se perceber que isso traz problemas, né, para o nosso funcionamento do nosso governo, da nossa administração. Mas, de qualquer forma, está aí, a coisa andando. O artigo 14, especificamente, da Constituição de 88, é que vai consagrar os instrumentos, que nós chamamos de instrumentos de soberania popular. Quais seriam esses instrumentos? Começando lá no caput do artigo 14, você tem o sufrágio universal, o voto, e depois nós temos 3 incisos, lá embaixo, inciso 1, 2, 3, que são o plebiscito, os instrumentos, plebiscito, referendo e a iniciativa popular. Observo que o sufrágio universal ele representa o direito do exercício do voto, com ele não devendo se confundir. Ele representa o direito de exercer o voto, o sufrágio universal. Então, ele é um instrumento também, tanto quanto o voto, de soberania popular. Esses 3 incisos, representados, então, pelo plebiscito, referendo à iniciativa popular, complementam, no artigo 14 da Constituição, quais seriam, então, os nossos instrumentos. Falar um pouquinho de cada um deles e fazer algumas observações sobre como eles funcionam e em que situações eles devem ser ou não utilizados, né? Então, o plebiscito foi utilizado lá em 93, conforme contei para vocês. Foi e é ainda pouco utilizado pelo povo brasileiro, que não tem consciência do poder que ele tem, no sentido de esses instrumentos, eles são absurdamente importantes, potentes, né? E verdadeiros instrumentos para que o povo, além do voto, ele se manifeste, dando sinais de... E aí vou lembrar o Rousseau, né, no contrato social, dando sinais que, dentro de um contrato social, entre o Estado e o povo pode se manifestar, além do voto, por esses instrumentos, para dar a entender, olha, estamos satisfeitos com a forma de se administrar, com o Estado, com o governo, ou não, né? Além de pesquisas populares, né, que a mídia fica fazendo, do tipo, está satisfeito, pouco satisfeito, etc. Então, o plebiscito, o que ele é? Ele é um instrumento constitucional de soberania popular, aonde o povo se manifesta sobre um ato, o fato legislativo ou administrativo, previamente à sua elaboração. Então, o exemplo clássico que eu comentei com vocês lá, da manifestação popular no plebiscito de 93, se propôs uma forma e um sistema de governo, o povo disse sim ou não para determinada forma e sistema, e depois isso se formatou, de maneira administrativa, legislativa. Referendo é muito parecido, só que é o contrário. Há já um ato legislativo administrativo, já formatado, e aí o povo vai se manifestar sobre ele. Exemplo clássico foi a proposta de desarmamento que nós tivemos aí recente, que, aliás, muitos de vocês já devem ter percebido que ela foi proposta de uma maneira inadequada, e aí o povo também não conseguiu, ou ele se manifestou da forma que ele entendeu, né? Queremos desarmamento dessa forma ou daquela, mas não armas no Brasil de forma alguma, ou comércio de armas. Foi um pouco, isso eu diria, mal elaborado, e o povo não conseguiu perceber, ou ele respondeu da maneira que ele entendeu, né?
A terceira forma, o terceiro instrumento padrão de soberania popular, que está lá, então, lá no artigo 14, o inciso 3, né, é a iniciativa popular. A iniciativa popular, ela é proposta por uma iniciativa popular do povo, né, que elege, ou, ao contrário, um parlamentar, um congressista, ele faz uma proposta que precisa de um determinado número de assinaturas, como se fosse um abaixo-assinado, que tanto o inciso 3 quanto a lei que vai regulamentar, aliás, não só a iniciativa popular, como os instrumentos, os 3 instrumentos de soberania popular, que era a Lei 9.708, de 99, que vai regulamentar, então, a utilização desses 3 instrumentos. Então, a iniciativa popular é como se fosse, comparando, né, uma comparação assim grosseira, um baixo-assinado, onde se faz necessário a assinatura de pelo menos 1% do colégio eleitoral, no atual, na época, então, dessa propositura, distribuído pelo menos por 5 estados, e cada estado deve, pelo menos, ter o número de assinatura correspondente a 0,3%, então, do eleitorado. Essa é a forma que se propõe e que se conduz e se utiliza um instrumento de soberania popular chamado iniciativa popular. Exemplo clássico de iniciativa popular recentemente utilizado foi a Lei 135 de 2010, conhecida como Lei Ficha Limpa. Né? Então, em maio de 2010, se aprovou a Lei Ficha Limpa, ela entrou em vigor em 5 de maio, e, considerando os problemas congênitos que o Estado brasileiro tem, né, e em algumas situações de interferência entre os poderes, porque o Montesquieu, lá, o francês também Montesquieu, se revolta lá na sua tumba quando se fala que a proposta dele, né, que deveria funcionar de harmonia, plena harmonia e independência dos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, a saber, nesta ordem, legislativo, sim, em primeiro lugar, porque ele é que representa o povo, os deputados federais, né, representam a vontade popular perante o Congresso. A eles nós damos um mandato, com T de tatu, não com D de dado, mas um mandato que é uma procuração, eles vão representarem perante o Congresso para fazer as leis. Essa aqui é a história, a teoria. E isso acaba acontecendo muitas vezes por via transversas, a forma de se conduzir o sistema legislativo, judiciário no Brasil. Então você acaba tendo, né, interferências como os exemplos que eu citei para vocês. A Lei Ficha Limpa, então, nesse sentido, nesse aspecto, ela deveria ter começado efetivamente a funcionar em 2010, mas aí o nosso ministro do STF, Peluso, sabiamente, com propriedade, veio ao público e disse: olha, eu não posso rasgar a Constituição. Por quê? Porque o artigo 16 da Constituição, ele é claro no sentido de a lei complementar não poderia entrar em vigor no ano da sua publicação, só no ano seguinte. Então, em 2011 nós não tivemos eleição, só em 2012. O que eu quero dizer com isso é que em 2010 absolutamente ela não pôde ser utilizada. E aí, discussões homéricas, o legislativo se omitindo na sua função, então, de regularizar, né, o funcionamento da Lei Ficha Limpa. E quando ele não o faz, então o judiciário, que há que se lembrar que os seus representantes não são eleitos pelo povo, é o único poder que, então, não tem esta representatividade popular. E aí a Lei Ficha Limpa começou a funcionar efetivamente nas eleições de 2012,
mas eu diria que muito timidamente, e um pouco mais agora em 2014. Por que eu digo timidamente? Não da forma como gostaríamos. Porque a Lei Ficha Limpa, basicamente, ela vai dizer assim que, para impedir a inscrição da candidatura de um pretenso candidato, precisa este candidato ter sido julgado por um colegiado e a sentença desse julgamento ter transitado em julgado. Ora, o que significa isso, traduzindo em miúdos? É que muitos candidatos a candidatos, eles se inscrevem, conseguem a sua inscrição nos tribunais regionais eleitorais, mesmo tendo uma ficha muito suja, porque nós, cidadãos comuns, se muitas vezes nem sabemos, mas temos o nosso nome inscrito no Serasa, no SPC e em outros órgãos aí de proteção ao crédito, nós não conseguimos crédito, nós não conseguimos fazer nada e veladamente, muitas vezes, não se consegue nem emprego. Porque quem vai contratar não vai dizer porque é inconstitucional, não vai dizer, não estou te contratando porque você está com o nome no Serasa. Mas, basicamente, por detrás é o que está. Então, se nós, míseros mortais, não podemos exercer nossa plena cidadania por fato simples, assim, que é corriqueiro acontecer, por equívocos enormes que acabam acontecendo aí no nosso dia a dia, somos inscritos lá no SPC, no Serasa, lá, porque atrasamos, ou porque esquecemos de pagar uma conta, ou outras coisas do tipo, Mas esses candidatos, pretensos candidatos, eles conseguem, então, fazer a inscrição, se inscreverem como candidatos, e por meio de recursos, e a legislação, então, permite, porque ela, então, o que eu diria para vocês, se vocês me perguntassem, eu diria assim, a Lei Ficha Limpa, ela ainda está mais ou menos assim, na plenitude de sua utilização, eu diria que 70%, ainda tem muito que andar. Então, ainda temos casos onde os pretensos candidatos se inscrevem, são candidatos, têm carisma popular, mas tem uma ficha, como se diz na gíria, aí, na área penal, uma capivara razoável, se puxar, por crimes, alguns terríveis, até hediondos, mas como a sentença ou não transitou em julgado, ou ela transitou em julgado, mas ainda num juízo de primeira instância, não por um colegiado. Então, eles conseguem inscrição, eles conseguem se candidatar, são eleitos, vão impetrando recursos e, vocês já sabem, eles acabam complementando o tempo de legislatura e os recursos ainda estão sendo julgados. Portanto, infelizmente, de fato, a intenção foi das melhores, e é lógico que com o tempo nós vamos chegar lá, é o que se espera, A Lei Ficha Limpa ainda ela não conseguiu cumprir o seu papel, o seu objetivo, a sua função. Mas haveremos de chegar lá. Bem, por último, fechando, quase concluindo, então qual seria a relação entre o Estado democrático e os instrumentos de soberania popular? A relação é umbilical, é intrínseca, ela assim, para que se tenha um efetivo Estado democrático de direito, para que o cidadão possa exercer a sua cidadania na sua plenitude, a utilização, que, insisto, ainda é muito aquém, muito tímida por parte da população, desses instrumentos de soberania popular, incluindo o sufrágio universal e o voto, ela é diretamente proporcional. E ela ainda está, ou muito pouco utilizada, e muito pouco conhecida, porque recentemente, e tenho acompanhado, há alguns parlamentares que insistem no ponto de que a reforma política tem que ser feita por meio de plebiscito.
E eu já adianto para os senhores e para as senhoras que não é um instrumento adequado para se fazer reforma política. Ó. Colocando essas considerações pontuais, eu encerro aqui a minha parte, a minha participação na palestra, e me coloco à disposição para perguntas, questionamentos e comentários. Muito obrigado pela presença, bom dia.